Torne o seu dia útil a você. Não desperdice o tempo com a hora vazia, nem o preencha com frivolidades. Todo dia é oportunidade de assumir compromissos novos. Rompa as amarras com o ontem negativo e renove-se para o amanhã abençoado. Use o seu dia, tornando-o importante para você. As grandes empresas devem começar nas pequenas realizações, porquanto quem não é capaz de servir não é digno de dirigir. Faça do seu dia um marco decisivo na sua vida. Qualquer tarefa, realize-a de maneira correta, fixando indelevelmente nas suas recordações felizes. Enriqueça o seu dia com experiências valiosas. Um amigo novo, um adversário com quem você se reconcilie, uma atitude tolerante, uma aquisição intelectual, a reparação de um erro, são conquistas inestimáveis que você não pode postergar. Poupe o dia de amanhã aos remorsos que nascem no dia de hoje. Em face dos seus erros, reconheça a necessidade de os reparar, sob qualquer forma quanto antes. O seu dia poderá ser um benfeitor ou um severo cobrador. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida na terra. De iniciá-lo com o sol da prece, a iluminar-lhe a mente e a pacificar-lhe o coração. Marco Prisco. Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse instante ao nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos, convidamos a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, elevamos o nosso pensamento, dirigindo a nossa rogativa à Mãe Maria Santíssima. Ó Mãe da humanidade, sofrida, desesperada, derrama sobre as mães que estão inquietas, dilaceradas os seus corações e as suas vidas, um calvário de redenção, pelo que empreendem junto aos filhos carentes, necessitados de reerguimento, que buscam, Senhor, ainda sem conhecerem os caminhos seguros, satisfazerem-se por aquelas que são as opções menos recomendáveis. Essas mães, Senhor, voltam para Ti as suas súplicas, pedindo-te misericórdia, para que as reforce no ânimo, na coragem, no amor incondicional, para reerguer esses que tomaram sobre os ombros para conduzirem na estrada da existência, levando-os até o momento final das suas responsabilidades. Ó Senhor, que a Tua bondade, que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa banhar estes corações tão sofridos, que suplicam ao Teu coração, que as ajudes a se reerguerem para continuarem na luta do erguimento dos seus rebentos. E assim,
agradecidos ao teu coração, ó Mãe Santíssima. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Hoje nós conversando sobre Espiritismo, teremos a participação da nossa confreira, professora Denise Lino, lá de Campina Grande, na Paraíba, e solicitamos a ela agora então que possa fazer a sua apresentação para todos nós. Olá, Mário Sérgio, olá, Divaldo, internautas que nos acompanham aqui pelo canal da Mansão do Caminho. É uma alegria estar com vocês. Eu sou Denise Lino, sou expositora, sou escritora espírita, tenho um livro publicado pelo Leal, mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa como todos nós que estamos na Terra, em luta pelo autodescobrimento. E é nessa posição que eu estou aqui nesta noite para que possamos compartilhar experiências. Muito obrigado, Denise, pela sua apresentação. O nosso programa é dividido em duas partes. A primeira parte, o Divaldo fará uma preleção, uma apresentação do tema, e logo depois, então, perguntas e respostas com a participação de Divaldo e de Denise Lima. Muito obrigado a todos. Passamos agora, então, a palavra a Divaldo Franco. Queridas irmãs, senhoras, senhores, queridos irmãos, em doutrina espírita, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos cordiais votos de muita paz. No turbilhão sociológico da atualidade, o ser humano que não disponha de uma maturidade psicológica bem reforçada padece consequências terríveis, mas que vão surgindo de maneira sutil, porque os ataques de todos os lados contra o ser terminam ferindo o ego. Se nós examinarmos a criatura desse ponto de vista, o que eu sou e o que eu aparento, temos aí uma luta interna, explorada pelos terapeutas psicológicos para estabelecerem o nosso roteiro de paz. É necessário fazermos uma distinção entre aquilo que a sociedade nos pede, a aparência, e a realidade daquilo que somos, a existência. Nos dias odiernos, tomamos uma das duas posições seguintes. Ou concordamos com tudo para sermos aplaudidos e hipócritas, ou somos leais àquilo que supomos ser a verdade, pessoas antipatizadas. Quando nós temos a ocasião de dizer o que pensamos, Russell Wallace, o grande sociólogo inglês, tem a oportunidade de dizer-nos que expor a verdade é expor a própria alma. E é natural essa posição. Muitas vezes ele foi contra o comportamento do mundo, nas suas notáveis reações em Londres, sentando-se na praça pública em protesto contra a guerra, contra os vícios que lentamente esmagavam a cultura tradicional dos ingleses. Assim também, Mohandas Karamchand Gandhi foi preso inúmeras vezes por defender o ideal de ser autêntico, de ser verdadeiro. Daí ele compôs uma frase que eu considero uma das mais notáveis do pensamento filosófico atual. Se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Isso dito mais ou menos em 1940, de alguma forma abalou o sistema filosófico. Eram os dias da filosofia da loucura, do existencialismo, em que a guerra dizimava as vidas, fazendo que uma pós-guerra fosse de restauração dos escombros a que foi reduzida a sociedade. Em nossa atualidade, algo vem acontecendo e não estamos atentos para isso. A perda do si. Em realidade, eu sou um si profundo.
um eu transcendente, um self. E é necessário termos atenção para a reflexão. Eu não sou aquilo que me visto, que apresento, por causa dos padrões sociológicos, dos impositivos legais. Vemos, por exemplo, um indivíduo transexual dizer: durante toda a minha vida, até onde eu consigo imaginar, eu recordo de aos 4 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, ter uma identidade totalmente diferente à minha anatomia, mas tive que prendê-la e sofrer até hoje. O si desse indivíduo é essa realidade oculta que a sociedade condenava. Logo depois, quando a sociedade se viu esmagada pelo número de indivíduos que padeciam dessa injunção, abriu as portas à compreensão, como escreveu o humorista Milor Fernandes. E era um debate vigoroso contra essa postura da autenticidade. Então, diz Milor Fernandes, chegou a um ponto que a tolerância veio suceder àquela perseguição. Mas a tolerância se tornou tão excessiva que eu, disse ele, tenho medo de se impor essa normativa para os indivíduos como eu próprio. Então eu vou embora. E deixou a ilusão do futuro. Ele teve medo de perder a sua identidade, porque a sociedade fabrica identidades que o indivíduo veste para atender seus conflitos pessoais, suas maneiras de viver e aproveitar para desfrutar da alucinação que toma conta da humanidade. Nós então vemos as mulheres Barbie que imitam a boneca, é ao contrário. Vemos os homens imitando também o boneco, e um deles no Brasil, que já fez aproximadamente 50 cirurgias e vai continuar fazendo-as, como declarou a imprensa, e que é um boneco. Ele começa a se vestir, a se cuidar às 2 da manhã, para poder sair de casa às 7 da manhã. Ele gasta diariamente 5 horas na aparência. Nenhuma censura de nossa parte. É uma narrativa psicológica dos acontecimentos. E então ele atende à sociedade e se torna o ídolo, é o modelo. O modelo, aliás, muito simpático, pela sua autenticidade, pela maneira psicológica que estamos aqui examinando. Então imaginemos se todos nós, que temos conflitos, e todos os temos, formos agora atender ao conflito, ao invés de sublimar o conflito, superar o conflito, de entender as probabilidades que nos trouxeram a reencarnação. Não nos encontramos no mundo como no banquete da Ilha da Ilusão. Encontramos no mundo para progredir e não para repetir. Se numa encarnação anterior eu fui um homicida, não tenho a necessidade de continuar homicida. Reencarno-me com a tendência do crime para superar esse impulso que Allan Kardec chama as más inclinações e, naturalmente, tornar-me um equilíbrio no meio da sociedade. Eu estive lendo uma obra a respeito da vida entre psicopatas e é muito natural que nós começamos agora a caracterizar nas máscaras humanas as psicopatias. E se assim fizermos, já é um transtorno psicopático. A questão é, portanto, muito delicada. Mas o que desejamos falar é exatamente a nossa perda de si, a perda da nossa individualidade para sermos pessoas padrão. Está na moda tal forma, todos nós, ou quase, seguimos a moda, porque isso não produz reação negativa. É o comum. Nós somente nos destacaremos daquilo que chama atenção para agradar as almas que estão atormentadas. Também não é uma crítica. Estamos numa análise psicológica da realidade. E é necessário perceberem a delicadeza e a sutileza do tema. Vamos, por exemplo, demonstrar. Na Siracusa, uma região da Jônia, na Sicília antiga, havia um rei que era o protótipo do selvagem. Este homem, Dionísio, era de uma crueldade incomum. E, naturalmente, para sobreviver ao trono, ele tinha aquele grupo de bajuladores que sempre batiam palmas e estão ao seu lado. E ele enveredou por um ramo de poesia, mas não era poeta. Ele conseguia rimar
uma palavra com outra palavra, mas sem aquela fluidez da alma poética. E havia na cidade um jovem de grande capacidade mental, chamado Filoxeno. Filoxeno era de uma honestidade ímpar e era poeta. Certo dia perguntaram-lhe o que achava ele da poesia do rei. E ele disse: o rei é um homem muito nobre, mas a sua poesia é péssima. E começou a criticar, então foi preso. A reação à verdade é essa. Foi preso como Gandhi, como Russell Wallace. Muito bem. Esteve preso, depois o rei perdoou-lhe e voltou a poetar. Certo dia, o rei despertou com uma poesia fantástica, na sua opinião. Reuniu em palácio aquela corte bajuladora. Ele já sentia que todos iam aplaudir. Afinal, era o rei. Muito bem, ele declamou a poesia e quando todos batiam palmas e riam, olhavam-se a grandeza do rei, ele se aproximou de 2 soldados e disse: leve-me para a cadeia. Mas por quê? Porque o rei continua péssimo poeta. E se ele souber da minha opinião, ele naturalmente vai mandar prender. O rei, que apesar de tudo gostava da verdade, perdoou a este homem porque ele dizia a verdade. E o rei disse: bom, é meu anseio máximo ser poeta, mas como não consigo, mas vou continuar. Até um dia que Filoxeno ache boa a minha poesia. No dia que ele achar boa, eu me terei realizado, porque ele não fala para me agradar. Filoxeno é o nosso ego profundo, é o nosso si. Eu gosto muito de fulano, mas não quer isso dizer que ele é o maior poeta do planeta. Eu quero muito bem, eu amo. Então me vem um fato quase anedótico. Certo dia o marido chega em casa e a esposa está se arrumando. Arrumando-se com mala. E ele diz: mas de que se trata? Vou embora. Mas por que vai embora? Porque você não gosta de mim. Mas como não gosto de você? Casei-me, sou fiel. Aqui estou com a maior dedicação da minha vida. Mas você não gosta da sopa que eu faço. Ele: porque a sopa é péssima. Aliás, eu detesto sopa. E de agora por diante eu não vou querer mais. Porque isso não é amar você, não, é amar a sopa. A você eu amo, mas eu detesto sopa. Então nosso ego perdeu o sentido do si. É muito comum a pessoa perguntar a outra assim: o que é que você acha disso? Eu não gostei, mas eu direi. E então nós vamos elogiar. Mas é perfeito. Imagine que isso foi escrito ou pintado pelo Rembrandt. Muito bem, não gosto de Rembrandt. Ah, mas isso é prova de ignorância. Eu sei, mas sou ignorante. Mas para evitar esse discurso todo, que faz o nosso ego? Ah, que maravilha! Nem presta atenção, nem olha direito. E querem ver como isto é real. Quando nós vamos visitar uma família e nos traz um álbum de fotografias. Não pode haver nada mais indelicado do que dar um álbum de fotografias a um visitante. Porque o visitante fica sem saber o que vai dizer. Então ele olha e a pessoa diz: olha, essa aqui é minha mãe. Ele diz: não, e este foi o meu primeiro namorado. Mas que interessante. E vai passando. E quando a pessoa distrai, a gente puxa muitas folhas logo depressa, até acabar. Isso é terrível. Lembro-me, em Feira de Santana, na cidade que eu nasci, havia um homem que era muito fiel à verdade. E ele foi a uma família distinta, fazendo uma visita, e caiu no drama de olhar o meu álbum de casamento. Uma das damas trouxe o álbum de casamento e disse: olha aqui. E ele tocou numa fotografia e disse: mas que senhora feia. Ela disse: esta não, esta é mamãe. Ele disse: não, desculpe, é essa daqui. Essa é a minha tia. Ele disse: ah, que interessante, você está enganada. Eu me refiro a esta outra. Esta é minha filha. Ele disse: mas que família horrível. Era impossível concordar só para estar bem. A perda do si é muito significativa, porque nós perdemos a alegria de viver. Passamos tanto a viver o que os outros querem, que nós perdemos objetivos. E somos vítimas de uma peregrina melancolia, que é exatamente a falta de um objetivo. Esta melancolia que nós passamos a ter é o disparate entre o si e o ego.
ou entre o ego e o self. Então, neste momento de turbulência, não vamos ser os possuidores da verdade, mas vamos ser as pessoas que primam pela lealdade. Um amigo me disse há 2 dias, eu estou fazendo vestibular para a medicina e é a 5ª vez que eu tento. Todos me aconselham a desistir. Que me diz você, Divaldo, como seu amigo? Isso é o ideal da sua vida. Faça pela 6ª, pela 10ª, pela 500ª vez, porque é a sua alma que está em jogo. Ele disse, eu já gostava de você, e agora muito mais. Por quê? Porque eu concordei com o sim profundo. Outro dizia, vá fazer advocacia, vá fazer engenharia, vá fazer agora tecnologia de ponta, anatomia, enfim, tantas designações novas que ele estava aturdido. Mas ninguém concordava com a dele, e o que ele queria era a sua realidade. Muito bem, tenho visto outros fatos. Um amigo nosso, muito querido, foi estudar advocacia. O pai morava no interior e financiava o estudo do filho na capital. Quando ele recebeu o diploma, ele viajou até a cidade natal e chegou ao pai, que estava trabalhando na terra, e disse, papai, aqui está o meu diploma de direito. É o senhor que merece, porque eu vou estudar agora a agricultura para poder lhe ajudar a trabalhar mecanicamente. Então nós temos o verso de impor o tudo igual, de estabelecer que numa época de gripe em que todos estão tocados, dizendo assim, a humanidade está gripada. Não, um pouco, muito da humanidade está na pandemia. São bilhões de pessoas que não foram afetadas. Mas nós dizemos assim, meu Deus, essa pandemia vai acabar o mundo. Nós temos 7 bilhões, 700 milhões de criaturas. Então, eu posso até afirmar que 7 bi não tiveram nada. Quer dizer, a pandemia é, em realidade, uma miniatura do nosso quadro de saúde. Mas é perigosa, exatamente porque ela é sutil. Ela tem aquele morbo de penetrar suavemente, como o mal que penetra pelos escaninhos e pelas fechaduras e ataca o indivíduo que está escondido nele. Então nós temos que buscar o si mesmo, é o que a doutrina espírita faz. Você não é a roupa que está vestindo. Você é o espírito em uma marcha de grandes conquistas. Note que beleza, meu amigo. Você é mais do que o que aparenta. Você é um tesouro que está momentaneamente encoberto. Não tenha preocupação de imitar nada. Viaje para dentro. Encontre o seu Deus interno. Faça-o sorrir. Muita gente não gosta de sorrir. Não dê importância. É o seu temperamento. Outros só gostam de viver sorrindo. Também é um transtorno psicológico. É o seu temperamento. Por que censurar? Diz, olha aqui, que cara é um risadinha. Não, ele está feliz. Então ele expressa o seu sentimento. O que é que o Espírito diz com isso? Liberdade. É uma doutrina que nos liberta dos chavões, das superstições, dos dominadores. Então, quando nós temos esta fé cristã na imortalidade da alma, nós somos pessoas livres, porque nós vamos desencarnar conforme nós somos e despertaremos no mais além exatamente como fomos e não como todos gostariam que nós fôssemos. Isso nos dá uma tranquilidade abençoada, porque esta imortalidade que nos leva a ser livres oferece o espírito de solidariedade. Eu sou livre dentro do meu campo de ação, até a fronteira da liberdade do outro, respeito da liberdade. Fraternalmente estou de acordo com ele. E vou terminar na caridade fraternal, em que todos nos uniremos nesse pensamento de Jesus. Jesus viveu numa sociedade corrompida. No entanto, ao invés de estar sempre contra ela, esteve, de certo modo, tornando-a corrigida. Os judeus perguntavam, mas por que ele elege as mulheres de vida noturna, elege os miseráveis, a ralé? Por quê? Porque são os doentes que necessitam de médicos. Agora ele estava entre os infelizes, mas não era infeliz. Levava
a felicidade àqueles que se lhe entregavam a vida. E nós vimos durante as perseguições, 1 milhão de pessoas em 300 anos foram mandadas ao exílio, mas não renunciaram. Foram assassinadas, mas não perderam a comunicação íntima com Deus. Nesses dias, portanto, de tantos desafios, procuremos manter o nosso espírito de solidariedade. Procuremos ver que talvez este seja o último dia da nossa vida. Nós sabemos, a nossa realidade da perda de memória da reencarnação é tão maravilhosa que nós também perdemos a identidade do fato primacial da vida, que é a morte. Todos que nascemos, morreremos, mas não sabemos quando. Quantos propósitos são feitos e a pessoa está às portas da agonia para a morte imediata. O Espiritismo, pois, é esta ciência do comportamento humano, porque não se pode ser espírita no templo e deixar de sê-lo em casa, na rua, no clube, na praia, onde quer que se esteja. Não há dubiedade, meu ego, ou o ego que eu estou, e o meu si, aquele que eu sou, de forma nenhuma. Eu tenho uma notícia muito bonita desse gênero. Uma família estava com o casamento marcado da filha. E então, essa família é espírita e não usa bebida alcoólica. O pai, então, que é um homem com independência econômica, programou o casamento todo, um casamento muito elegante, muito caro, e disse que colocaria refrescos variados, ponches, etc., mas não bebida alcoólica. A noiva, que também é espírita, comunicou ao futuro marido. E ele disse, mas como? Meus amigos não vão tomar uísque, não vão tomar isto nem aquilo. Ela disse, no casamento, não. Ele disse, mas eu não sei se vou concordar com isto. E ela disse ao pai, papai, ceda uma vez. Ele disse, pois não, eu cedo uma vez. Depois você pode engravidar e me pede para abortar. E eu cedo outra vez. Mais tarde acontece isso, ele vem pedindo divórcio e ele abandona. Eu concordo. E o meu caráter? E a minha vida? Porque eu terei que ceder sempre a paixões com as quais eu sou contra. Podemos facilitar tudo, minha filha. A família dele bebe sim, senhor. Então a família faz o seu casamento. E eu não irei ao seu casamento. Eu irei ao fórum, assinarei o casamento civil e volto para casa. O outro casamento, que é de festa, a sua família lá do seu noivo faz. Faz e gasta. Pode dizer, vai gastar uma pequena fortuna com bebidas escaladas. Elas são classificadas pela data, pela firma, pelo envelhecimento, etc. Então, quando a família viu isso, não, mas não precisa também ser tão exigente. Não, simplesmente eu sou assim. Aceito que vocês sejam assim. Agora, espero que respeitem a minha forma de ser. Casados sem bebida alcoólica. E foi um êxito extraordinário. Quase ninguém notou, os mais viciados já foram meio embriagados. Depois saíram, foram para os clubes e continuaram embriagados. Então, o nosso zelo é para não perder a consciência de si. Noto pessoas que, às vezes, têm determinada visão social, política, em determinados momentos, porque quanto à sociedade, não. No passado, em que havia intolerância, muitos amigos diziam assim, porque você sabe, Divaldo, eu sou espiritualista. Eu digo, mas também os nossos irmãos da Umbanda, da Quimbanda, são espiritualistas. Quem é espiritualista é você. Eu gosto do espiritismo. Eu digo, então, você terá que dizer, sou espiritista, porque o espiritista é espiritualista. Mas o espiritualista nem sempre é espiritista. O católico, o protestante, o budista são espiritualistas, mas não são espiritistas. Isto é um convite a descer as máscaras, a sermos irmãos, a darmos o direito ao outro de ter deficiências, mas também de reconhecermos os valores íntimos, intrínsecos, e assim nós estamos em paz com a própria consciência. Desta forma, eu estive hoje pensando como será ideal se nós mantivermos o si mesmo até o fim, na nossa união perfeita com a verdade, com Jesus, com Deus, com o universo.
Vamos agora preparados para as perguntas. Agora a revista Presença Espírita está disponível no Espiritismo Play. Veja como é fácil acessar. Baixe o aplicativo Espiritismo Play ou acesse sua conta pelo site. Na categoria Revista Presença Espírita, escolha o ano da publicação, clique em Recursos e baixe a edição desejada. Pelo aplicativo é ainda mais fácil. Basta escolher o ano e você já vai direto para as edições. Baixe agora o aplicativo Espiritismo Play. Vamos agora então dar início à segunda parte, ao nosso Conversando sobre o Espiritismo, onde serão respondidas as perguntas que nos chegaram neste momento. Então vamos para a primeira pergunta aqui para a nossa irmã de Campina Grande, Denise Lino. Uma pergunta que veio de José. Qual o limite de desenvolvimento ético e moral para que o indivíduo possa ser admitido no mundo de regeneração? Muito inteligente e que tem inquietado muita gente, Mário Sérgio, Divaldo. Outras pessoas têm feito perguntas semelhantes a essa. A resposta que nós temos dito é a sentença de Jesus para todos nós: amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Então, o limite ético é esse limite que nós superarmos o egoísmo e formos capazes de amar ao outro de uma forma intensa e profunda, ao mesmo tempo que também nos amarmos. Essa regra de Jesus, que é recursiva, ela é muito importante no entendimento dessa recursividade, porque não existe um amor extremado ao outro que não comece e não se amplie por uma autovalidação, que hoje se chama de autovalidação, de um amor próprio. Então, para que nós sejamos admitidos no mundo de regeneração, a regra de ouro é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, Denise. Divaldo, uma pergunta de Marise. Ela diz que se sente muito cansada da vida, mesmo sabendo que tem que continuar a sua jornada. O que ela pode fazer para tirar esse sentimento de depressão que sente? Mudar o pensamento. Tudo começa no pensamento. Não aceite uma indução de que está cansada da vida. De que vida? Deve estar cansada da monotonia, da repetição de determinados fatos, de uma imprensa que nos perturba mais do que nos ajuda. Mas substituía, lendo, por exemplo, Paulo Estevão, esta obra magnífica. Leia o Evangelho de Jesus. Quando ele se levanta e fala o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de verdade. Olha que coisa linda. Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que experimentam perseguições, porque eles terão o reino dos céus, isto é, a paz íntima. Se você se preocupa tanto com os valores do mundo, decepções. Ele disse, no mundo somente tereis sofrimentos, mas lembrai-vos de mim que venci o mundo. Então, vença essa apatia,
esse cansaço dos objetivos muito próximos, materiais desgastantes da vida em família, da vida da sociedade, e abra horizontes novos de espiritualidade no coração. E com esse sol novo, você vai iluminar o caminho e vai sentir uma alegria imensa de viver. Denise, uma pergunta do Machará. Qual a abordagem psicológica que mais se aproxima ao pensamento da doutrina espírita? Essa é uma pergunta muito interessante, Mário Sérgio, que também tem circulado muito nos meios espíritas, onde temos feito palestra. Será sempre a abordagem psicológica transpessoal, ou seja, aquela que considere a imortalidade da alma, que considere a pré-existência do espírito, aquela que considere que nós não somos apenas um corpo numa experiência errante. Então, de modo geral, as escolas psicológicas que estão reunidas sobre essa designação de transpessoal, elas consideram a vida para quem do aqui e agora. Então, são essas escolas que mais se aproximam do pensamento espírita e que conseguem auferir no pensamento espírita grande colaboração. Há uma interseção muito importante, muito interessante, não exatamente ainda estudada em sua profundidade, entre a contribuição do espiritismo e as escolas psicológicas que estão nesse grupo das doutrinas transpessoais. Então, para a nossa amiga Xará, é essa a recomendação, as escolas da psicologia transpessoal. Muito obrigado, Denise, pela sua resposta. Divaldo, uma pergunta aqui de Manuel. Não está existindo no momento reuniões mediúnicas presenciais. E algumas casas espíritas, diz ele, estão fazendo reuniões mediúnicas via internet. Essas reuniões mediúnicas, desta forma, com os médiuns demais participantes nas suas residências, é algo que nós podemos recomendar? Acredito que a melhor recomendação é evitar as experiências mediúnicas dentro de recursos que ainda podem gerar muitas perturbações. Se a pessoa está em casa, talvez não tenha um lugar, um recanto para ficar em paz, como se fora a sala da sessão mediúnica. Eu tive a ocasião já de assistir 2 sessões mediúnicas com esse critério. O doutrinador estava numa outra cidade e as comunicações se davam ali entre nós, mim e outras pessoas. E a falta de vibração, de identificação fluídica entre o espírito comunicando no médium e o doutrinador que se encontrava noutra cidade, em outro estado de meditação, de vibrações, dava à sessão um estado que não era compatível com a consolação para o espírito. O doutrinador, sem ver, sem ter essa empatia de estar vis-à-vis, falava teoricamente, apesar da emoção, mas não havia uma perfeita coordenação. Será viável que nós preservemos este horário, estudemos a doutrina, façamos reuniões de debates, de estudo doutrinário, porque é transitório. Lembremos-nos que antes do Espiritismo elas não as havia, só no mundo espiritual. Os nossos mentores também podem continuar como antes, até passar este momento que é relativamente breve. Não procuremos ser de tal forma fiéis que escorreguemos no fanatismo. Não, eu tenho que ir à mediúnica. Não, eu devo ir à reunião mediúnica. Eu devo. Mas as circunstâncias do momento não permitem. De forma que eu não recomendaria pessoalmente e como médium, eu não recomendaria a realização de experiências desse quilate. O que não quer dizer que possa parecer uma proibição, mas porque é apenas a opinião de uma pessoa que há 75 anos vem atendendo a mediunidade. Prefiro continuar lendo as obras de Kardec, que reserva aquela hora para meditar no meu quarto, embora aqui na mansão nós temos a mediúnica, porque nós somos 12 residentes. E então nos reunimos e fazemos a reunião mediúnica numa sala própria, que nós adaptamos para isto. Excelente resposta, Divaldo, porque nos chegam muitas perguntas seguidamente a respeito desse tema do desenvolvimento ou a continuidade de reuniões mediúnicas nessa época pandêmica. Denise, uma pergunta de Camilo.
Poderíamos dizer que o perdão é uma característica mais importante para a elevação espiritual? Sim, não diria a mais importante, mas uma das mais importantes, porque a evolução espiritual ela se faz de um conjunto de características, de habilidades no campo das emoções e do intelecto também. O perdão ele é decisivo, Mário Sérgio, e nosso querido Camilo, que nos enviou essa pergunta, porque o perdão ele é um trabalho que nós fazemos sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, quando de fato nós perdoamos, e essa é uma experiência emocional de muita profundidade, eu não estou falando de uma mera desculpa, de um esquecimento, eu estou falando de uma ressignificação de um ato agressivo, nós realmente conseguimos transcender barreiras de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e conseguimos nos conectar com o nosso si, aquele que o nosso querido Divaldo reportava antes na exposição dele, é encontrarmos-nos com essa nossa essência, que é uma essência divina, que permite que nós possamos galgar o mundo espiritual, aquilo que se perguntava a Jesus, o que fazer para entrar no reino dos céus? Então, uma das metodologias, ou um dos passos para entrarmos no reino dos céus é esse exercício do perdão. Ele é fundamental, porque ele faz com que nós vençamos as nossas barreiras de orgulho e de egoísmo. Divaldo, uma pergunta que nos chega de Maria. Poderia nos falar sobre a desintegração do perispírito ao reencarnar? A desintegração é total? Pergunta ela. Ela disse que participou de um curso e ela que ficou com muita dúvida a respeito desse assunto. A palavra colocada. O perispírito não se desintegra assim. No ato da reencarnação, ele adapta o corpo ao futuro ser. A forma é o perispírito que modela, portanto não está desintegrado. E o organismo vai absorvendo, e ao absorver, modela o corpo que é necessário. O perispírito tem muitas propriedades. Tanto ele pode ter tangibilidade, ele pode ter distância a vencer. Essa modelagem, que a medicina chama como um modelo próprio para o corpo, há de ter um modelo antes da forma, uma forma. Então o perispírito não se desintegra, ele simplesmente altera a função, adaptando-se ao corpo que ele está organizando e dentro do qual ele irá funcionar no equilíbrio das formas, mas de maneira nenhuma desintegra. Denise, você poderia nos falar alguma coisa sobre o corpo etérico, aura, e como cuidar? É uma pergunta que nos chega de Nelly. Eu vou seguindo essa mesma observação que o Divaldo acabou de fazer. Eu acho que a palavra não está bem colocada. O que nós encontramos na literatura, e que tem uma interseção com a literatura espírita, com o vocabulário propriamente espírita, é a palavra aura, que significa a nossa vibração. Para traduzir aqui, Mário Sérgio, para quem está acompanhando pela primeira vez essa live, ou está chegando agora aos estudos da Casa Espírita. Então, é como se a nossa vibração ela fosse capaz de ser percebida por alguns médiuns, e é percebida sim. Então, nós temos uma intensidade nessa vibração, assim como alguns médiuns percebem, inclusive, uma coloração. É muito simples de nós percebermos isso no dia a dia. Isso se dá muito com pessoas com as quais nós temos proximidade, e às vezes a pessoa nem chegou ainda e nós sentimos a presença dela, ou nos lembramos. Então, a aura dessa pessoa, de alguma forma, está se aproximando de nós. Os grandes médiuns têm auras assim, maravilhosas, chegou-se a medir a de Chico Xavier e falar-se da sua luminosidade. Quanto ao corpo etéreo, eu acho que era isso que a pessoa queria perguntar, é uma expressão que não é própria do glossário espírita, mas é também usada em outras doutrinas para referir-se ao perispírito, que Divaldo já apresentou na reunião anterior. Então, como espíritos, aliás, na reunião anterior não, na pergunta anterior, como espíritos, nós temos esse revestimento do nosso perispírito,
que tem essas características de tangibilidade, de plasticidade, e tem essa característica também da vibração. Então, nós somos, em síntese, conforme dito em O Livro dos Espíritos, uma centelha divina. Eu acho isso muito bonito e muito poético, porque fala da luz que nós somos e da vibração de que portamos, Mário Sérgio. Muito bem, Denise. Muito obrigado pela sua resposta. Divaldo, uma pergunta aqui de Vânia, que em alguns livros de Manuel Filomeno de Miranda, ele menciona médiuns que trabalham no plano espiritual. Por que isso se dá? Porque a mediunidade, que é uma faculdade da alma que o corpo imprime, portanto, passa a ter uma função orgânica, mas é um sexto sentido que ainda não está em função genérica. Todos nós possuímos a presença desta faculdade, uns com maior propriedade, com maior vigor, que são os médiuns atuantes. E se cada um de nós realizar o trabalho de introspecção, de meditação, de oração, de espiritualidade, naturalmente isso exterioriza em nossa aura, essa energia brilhante que sai de nós, caracterizada cada cor com valores de virtudes ou de vícios. E então expande-se pelo perispírito, que entra em sintonia com o perispírito do desencarnado. Dessa forma, é necessário que nós, os médiuns, compreendamos que é uma função que está em todas as criaturas e que no além ela tem muito mais poder nas comunicações tete a tete, espírito a espírito. Eu tenho visto em reuniões espíritas espirituais quando os espíritos de médiuns encarnados são muito mais belos e quando vem a comunicação de uma entidade, basta tocar no campo aurífico e já a comunicação se dá muito bela, absolutamente idêntica à personalidade que se está comunicando. O que no campo físico é mais difícil por causa do cérebro, que é o decodificador das vibrações da glândula pineal. Então, todos temos essa faculdade. Somos levados ao mundo espiritual, todos. A maioria, no entanto, não recorda, não tem uma participação mais ativa, qual ocorre nas reuniões mediúnicas no plano físico. Denise, uma pergunta aqui da nossa irmã Mônica. As câmaras de retificação citadas nos livros espíritas seriam locais de sofrimento? Essa é uma pergunta bem interessante, Mário Sérgio, porque é uma pergunta de quem está lendo a literatura espírita. Nós aprendemos essa expressão, câmaras de retificação, a partir da obra de André Luiz, já no livro Nosso Lar, que é o primeiro da série, e elas designam locais de acolhida, de repouso e de cuidado para espíritos muito necessitados. Para quem lê o livro Nosso Lar, vai observar o personagem André Luiz, que é, na verdade, o espírito que narra a história, um livro autobiográfico, descrevendo as câmaras de retificação como o primeiro lugar em que ele foi estagiar, ele foi trabalhar. E o foco desse espaço era exatamente a recuperação, o atendimento e o cuidado aos espíritos. Então, para comparar, nós podemos pensar em hospitais especializados, em casa de repouso especializadas, porque são locais exatamente destinados a cuidados terapêuticos, a assistência a espíritos que estão em processos de sofrimento e que foram resgatados. Então, eu diria que é um lugar no mundo espiritual que nos dá muita esperança, porque na obra de André Luiz, a essas câmaras de retificação estão associados os grupos dos samaritanos, ou seja, aqueles espíritos muito devotados que vão sempre às regiões de sofrimento para atender, para cuidar e para resgatar. Muito obrigado pela resposta, Denise. O Divaldo tem uma pergunta aqui da senhora Aline, e eu vou ler ipsis verbis para que não perca nenhuma palavra. Perdi meu marido de 32 anos, deixando uma criança de 8 anos, sem se conformar e eu sem entender, sem aceitar, sem conseguir seguir. Sinto um desespero muito grande diante de mim.
dentro de mim. O que seria isso, Divaldo? É inconformismo perante a vida. Nós temos que aceitar. Nasceu, morre. Mas por que seu marido? Porque todos vamos desencarnar. O fato de eu dizer eu não aceito não produz um efeito que me livre do sofrimento da desencarnação de uma pessoa querida. Diga que é uma dor muito grande, eu estou de pleno acordo. A ausência física. As religiões do passado nos criaram esse obstáculo, como se a Terra que fosse o lugar da nossa plenitude. É o mundo espiritual de onde nós viemos e para onde retornaremos. Então essa dor, ter ainda um filho numa fase que exige muito, é perfeitamente compreensível. Mas, queiramos ou não, isto é uma fatalidade biológica. É a única fatalidade que não tem exceção. Todos que estamos no corpo, dele sairemos. Imagine você, caso ele tenha tido um derrame cerebral e ficasse ao seu lado ali imobilizado anos, no estado de coma vegetativo, onde era muito pior. Então existem coisas muito piores do que a morte. A sabedoria divina, lendo o nosso passado, as existências anteriores, nosso mérito e demérito, estabelecem momentos que tais, umas existências largas, outras mais curtas. A minha existência é muito larga, é também uma provação, porque ao invés de encerrá-la, vai se prolongando, aliás, para o meu próprio bem. Então, aceite este momento meditando em O Livro dos Espíritos, que ele traz a prova documental, histórica, filosófica e científica da imortalidade da alma, participando de experiências em que o seu marido voltará para lhe consolar, lhe dirá das belezas do mundo que ele lá encontrou e lhe falará do nosso futuro projeto de encontro. Você está fadada a reencontrá-lo, mas liberando-se do desespero. A revolta nossa aflige aquele ser que não teve culpa de partir. Seu pensamento é desalinho, essa revolta surda aflige-o e afasta-o de você, sem que você o queira. Então, lembre-se de um momento lindo na vida de uma jovem Israel. Depois que ela recebeu o anúncio de que seria a mãe do Messias, que se faça na serva, segundo a vontade do seu Senhor. Foi o que Maria Santíssima disse. Denise, uma pergunta de Ana. Ela pergunta se os espíritos podem atuar sobre os nossos animais de estimação. Essa é uma pergunta muito interessante, que também tem aparecido muito, Mário Sérgio. As pessoas estão cada vez mais com uma consciência de amor e de proteção aos animais. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender que tudo sobre a Terra está sob o comando de Deus, sobre as suas leis. E os espíritos influenciam em nossas vidas e também podem influenciar os animais num certo nível, porque os animais têm um certo grau de percepção. Eu quero destacar bem aqui, Mário Sérgio, um certo grau de percepção que nunca, jamais poderá ser comparado ao nosso. Então, eu diria para a pessoa que fez a pergunta que, mais do que se preocupar que os espíritos possam influenciar o seu animal de estimação, que ame-o profundamente, que cuide bem dele e de outros animais, porque essa influência ela é mais poderosa e mais decisiva sobre os animais, que são os nossos bons tratos e respeito aos animais. Divaldo, uma pergunta de Saulo. Após a desencarnação de Allan Kardec, houve algum médico que deu uma comunicação a respeito ou dele? Muitas. Logo depois do enterro, no dia 2 de abril, quando voltaram do cemitério de Montmartre, fizeram os amigos uma reunião. E nesta reunião se comunicou o guia espiritual de Kardec. E logo depois, nos dias seguintes, o codificador veio dar comunicação e deu várias comunicações. Nesse longo período, ele deu várias comunicações.
Agora, nem sempre ele pôde falar como nós gostaríamos. Veja, por exemplo, Chico Xavier, uma antena extraordinária, mas ele nunca psicografou ou deu alguma mensagem direta. No entanto, Zilda Gama recebeu uma mensagem dele, logo no começo do século, creio que em 1912, e teria saído no ano de 1913, numa obra da Federação Espírita Brasileira. O grande codificador não necessita de se comunicar conosco, deixou tudo pronto para que possamos levar adiante essa mensagem incorruptível da verdade, o Consolador que retorna à Terra em nome de Jesus. Denise, nós vamos então para a última pergunta. Eu vou fazer essa pergunta a você, depois então, em seguida você já pode se despedir de todos nós. Então a pergunta é de Carlos. Como fica o ambiente do lar que sintoniza com as palestras virtuais? É uma ótima pergunta para a gente encerrar, né, Mário Sérgio? Eu queria responder para o Carlos a partir da nossa experiência familiar aqui, nesse período da pandemia, em que estamos restritos em casa, a partir da experiência de ter feito, ao longo desse 1 ano e 6 meses de pandemia, muitas lives e ter recebido o retorno de muitas pessoas que assistem às lives e o Evangelho no Lar. O ambiente fica muito bom quando nós, de fato, paramos para ouvir a live com atenção e para fazer do Evangelho online aquele momento, de fato, de conexão com a espiritualidade. Eu tenho dito em muitas circunstâncias que essa pandemia, para mim, é bendita por um aspecto entre tantos outros, é que nela eu pude compreender melhor uma sentença de Jesus, que é aquela em que ele disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E quando nós nos conectamos através das lives, no Evangelho online, em diferentes horários, e estamos de fato imbuídos do propósito dessa reunião, nós provamos que não é o lugar, não é a forma como estamos, mas é o quando, de fato, a nossa decisão de estarmos sintonizados. E aí eu quero aproveitar e dizer para o Carlos que aqui no canal da Mansão do Caminho, além das muitas lives e palestras, no domingo à noite, às 21h50, tem o Evangelho no Lar online. Uma excelente pedida para encerrar o domingo bem e começar a semana muito bem. Dizendo isso, então, Mário Sérgio, Divaldo, internautas, eu agradeço mais uma vez o convite muito honroso para estar aqui com todos vocês. Um abraço e muita paz. Denise, muito obrigado pela sua participação. As suas respostas foram ótimas. Tenho certeza que todos nós que pudemos ouvi-la ficamos extremamente satisfeitos. Eu agradeço também a Divaldo Franco, que está aqui conosco, a professora Solange, a equipe da Mansão do Caminho, da televisão web Mansão do Caminho, o Sérgio e o Júnior, e a direção da doutora Piedade. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco. Uma boa noite a todos.